Marcelo Caetano era o homem escolhido para adaptar o regime a novas circunstâncias. Ele era o poderoso herdeiro do testemunho salazarista quando o velho ditador recebia as últimas homenagens no Mosteiro dos Jerónimos. Foi o ponto de encontro de todos os dignitários do regime. Embora Salazar estivesse afastado do governo há 2 anos por doença, a sua morte simbolizava para eles o vazio, o medo do futuro. Ficaram politicamente órfãos, com um sistema obsoleto nas mãos. Desde há 2 anos vinha prometendo reformas e poderia agora pô-las em prática. Mas, na verdade, nada de absolutamente fundamental foi alterado. A PIDE passou a chamar-se Direção-Geral de Segurança, mas continuou implacável na repressão aos opositores. Os censores chamavam-se agora Comissão de Exame Prévio, mas a censura era a mesma. O partido do governo passou a chamar-se Ação Nacional Popular, mas continuava a ser o único partido permitido. E até a eleição do presidente, com o sufrágio direto extinto por Salazar, depois do susto de Humberto Delgado, continuava a ser feita por um colégio eleitoral da confiança do governo. Deste modo, em 1972, Américo Tomás era o venerando-chefe do Estado, o primeiro magistrado da nação, pela 3ª vez consecutiva. O anúncio da candidatura do Sr. Almirante Américo Tomás para 3º mandato na presidência da República foi recebido com inequívocas manifestações de júbilo em todas as parcelas do território nacional. Por esmagadora maioria, o colégio eleitoral, reunido na sala das sessões da Assembleia Nacional, confirmou a escolha ditada pelo sentir popular. A guerra colonial que mobilizava grande parte da juventude, que abalava os alicerces sociais e que constituía o problema político fundamental do regime. Tinha começado nos anos 60, mas no início desta década o ritmo de partidas no Cais de Alcântara era tão intenso como no princípio. Numa época em que as relações coloniais estavam em completa extinção, o governo português continuava teimosamente a manter uma luta quixotesca contra os movimentos nacionalistas de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Em Portugal, a censura pouco deixava saber sobre a situação em África, pouco mais do que mensagens de Natal e medalhas de sangue e morte no 10 de junho. Da Praça do Comércio, a RTP, pela imagem e pelo som, vai levar até vossas casas a reportagem direta da cerimónia pública da imposição de condecorações que oficiais, sargentos e praças da Armada, do Exército e da Força Aérea mereceram por feitos valorosos em combate ou altos serviços prestados no ultramar. A luta intensificava-se em Moçambique e na Guiné-Bissau. As mais críticas missões das patrulhas portuguesas não nos eram reveladas, mas chegavam de vez em quando algumas imagens do estrangeiro. Missões que as Forças Armadas pretendiam preservar da propaganda nacionalista às populações civis era uma prática considerada normal em qualquer guerra de guerrilha. A questão estava em saber quais os meios utilizados para atingir aquele fim. Em meados de 1973, desembarcava em Londres um padre católico inglês. Chamava-se Adrian Hastings, ia de Moçambique e levava consigo um importante relatório. A denúncia de que elementos do exército português teriam praticado massacres sobre populações civis moçambicanas. Segundo Hastings, o maior dos massacres teria ocorrido em Viriamu, aldeia próxima de Tete. Tudo se teria passado conforme o padre contaria nas Nações Unidas. 400 people were murdered. The majority were shot one by one. Some were pushed into huts. The huts were then set on fire or grenades thrown into them. Many of the children were kicked to death, their heads used as footballs. Some were hacked to death. O governo português reduzia as alegações dos padres de Moçambique a meras campanhas movidas pelos inimigos políticos. Por seu lado, Pimentel dos Santos, o governador-geral de Moçambique, procurava dar uma imagem de segurança remetendo-se à filosofia tradicional do regime em relação às colónias. Governor, can I ask you, how long do you think the Portuguese will stay in Africa? Forever. Talvez Marcelo Caetano estivesse já convencido da verdade quando, pouco depois, desembarcava em Londres. O pretexto era o 6º centenário da Aliança Luso-Britânica, mas o que Marcelo Caetano buscava era o apoio do governo conservador inglês para a sua política colonial. Com o incidente, com a denúncia internacional do regime português, esta viagem tornava-se particularmente embaraçosa
para as autoridades britânicas, confrontadas com permanentes manifestações de hostilidade a Marcelo Caetano. Marcelo Caetano era já um vencedor antecipado quando, em outubro, participava nas eleições legislativas. Liderava o único partido candidato, a Ação Nacional Popular. A CDE era o adversário concorrente, mas desistira queixando-se de falta de liberdade e de irregularidades eleitorais. Mas a contestação mantinha-se e crescia. Vinha, por exemplo, da imprensa, onde surgira, entretanto, o Semanário Expresso, um jornal conotado com setores liberais empenhados num alinhamento do regime por modelos europeus. Diferente era a contestação promovida pelos trabalhadores. Mesmo os menos politizados eram um capital de descontentamento porque sentiam o constante agravamento do custo de vida. À subida da inflação, o governo respondia com conversas em família. Boa noite. Vamos hoje conversar acerca do custo da vida. É um assunto que está a preocupar toda a gente e com muita razão. Os salários não acompanhavam o custo de vida. Uma onda de greves sacudia as zonas mais industrializadas do país, além do protesto estudantil. Quando, em fevereiro de 1974, a polícia assalta a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, a televisão registra esse momento, na verdade, surpreendente. Inseguro, o regime descobria subversão organizada, onde havia apenas contestação dispersa. Nós recebemos uma denúncia telefónica que havia um pobre despovido, não é verdade? É claro, a gente hoje tem que admitir essas coisas por todos os lados, não é? E em função disso é que a gente montou rapidamente aqui, deslocou o pessoal rapidamente para aqui e viemos para aqui. Não é? Olha, isto é claro, encontra-se aqui papéis todos como este, olha, andar repressão à resistência, solidariedade com a luta dos estudantes e trabalhadores presos nas cadeias fascistas e outros papéis do género, não é? É claro, isto foi dado conhecimento logo ao seu reitor e ao seu diretor da faculdade, para que são os donos aqui e que estão presentes, não é? E que assistiram a esta coisa. Há aqui material que é praticamente estudo e independentemente ao lado há estes. Nos temos unidos por uma associação de todos os estudantes com fotografias de amotinados, depois temos as fotografias da própria associação, etc. Portanto, eles utilizam há pouco a maquinaria, os papéis, as tintas. A luta estudantil radicalizara-se, não só por razões diretamente respeitantes ao ensino, mas sobretudo pela permanente ameaça de mobilização para a guerra. Não estarão presentes senão em espírito. Deram a vida pela pátria, a dádiva maior do militar. Para eles vai neste momento um pensamento, o recolhimento de homenagem aos militares mortos em combate. Fala Ferreira, Miliciano Simões, para Penacova. Lisboa, ao caso de São Lemuritos, do soldado Silva. A falar o soldado paraquedista 369, falo para seus pais, irmãos e futura noiva. Eu também ao regresso. Adeus, até o meu regresso. Adeus, até o meu regresso. Atenção, Olivais Sul. Atenção, daqui fala o Luís Alberto Borges Cabral. Desejo à minha querida irmã, cunhado e sobrinhos e esposa um Natal muito feliz, um ano novo cheio de prosperidades. Adeus até o grande dia. Com bandarilhas de esperança afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passo-doblismo, entra a aficionada e a caduca, mais o cenoísmo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições, e entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões.
E diz o inteligente que acabaram as canções. Lá vai a vai arará, vai arará. E nesta praça da sua primavera, o regime debatia-se com a contestação externa e interna. Dizia o inteligente que acabavam as canções, isto é, Marcelo recuava na pretensa liberalização do regime.